Daniel, capítulo 10. Nos versículos 2 e 3, Daniel fala que durante 3 semanas ele pranteou, ficou de luto, chorou. No verso 3 ele diz, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Esse foi o tempo de jejum e de oração. No final delas, um anjo de Deus apareceu para Daniel. No verso 12, Daniel explica e diz, então ele, aqui ele é uma referência ao anjo. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras, do primeiro dia, que eu vim. Eu não sei o que passou na cabeça de Daniel, porque a Bíblia não diz, mas eu teria talvez perguntado, se me ouviu desde o primeiro dia, porque só chegou depois de 3 semanas. A verdade é que o anjo antecipou a resposta. Ele diz no verso 13, mas o príncipe da Pérsia, ou do reino da Pérsia, me resistiu durante 21 dias. Ele está dizendo, levou 3 semanas para eu chegar, apesar de eu ter saído no primeiro dia. Porque houve resistência, eu fui resistido. Por quem? Pelo príncipe da Pérsia. Ele não está falando de um príncipe humano. Nenhum homem poderia parar um anjo. O poder e a força de um anjo, revelado na Bíblia, é incomparável. Nenhum homem poderia pará-lo. Mas Efésios capítulo 6, verso 12, diz que diferente de Israel do Velho Testamento, nós, o Israel de Deus hoje, a Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não batalhamos fisicamente. A Bíblia diz, nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, dependendo da versão, as hostes espirituais da maldade. Há toda uma hierarquia no plano espiritual. E nós vemos que os demônios também têm questões territoriais e que existem príncipes, por isso são chamados de principados sobre nações. Quem era a Pérsia? A Pérsia, junto com a Média, havia acabado de assumir o lugar de Babilônia e estava exercendo o controle do mundo dos seus dias. Não era só uma potência mundial, era um governo mundial. O príncipe da Pérsia era o demônio de maior autoridade que exercia governo do reino das trevas sobre o mundo dos seus dias. O que está acontecendo enquanto Daniel está orando não é um problema da vida de Daniel. É uma movimentação sobre o reino de Deus de proporções globais. E ele diz, eu enfrentei resistência de uma das maiores potestades, de um dos maiores principados do reino das trevas. Tanto que ele diz no verso 13, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, outras traduções diz, um dos primeiros príncipes, a NVI diz um dos príncipes supremos, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, mesmo com a ajuda de Miguel. Quem é Miguel? Patente alta, um dos primeiros príncipes. Apocalipse 12 fala que quando Satanás com seus anjos forem expulsos definitivamente, a Bíblia fala de Miguel liderando os exércitos de Deus nessa guerra, patente alta. O anjo está dizendo para Daniel, a briga está tão feia que eu precisei da ajuda de Miguel, um dos primeiros príncipes. Ele ficou do meu lado, o pau quebrou essas 3 semanas. Aí está dizendo, eu furei o bloqueio, vim te dar notícia, mas a briga não terminou. Olha comigo os versos 20 e 21. Ele diz assim, ele disse, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Ele diz, tem uma briga na volta, no caminho de volta. Ele diz, e quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. O que ele estava dizendo? Assim como os persas, junto com a Média, assumiram o lugar de Babilônia, ainda que esse principado contra o qual nós vamos lutar caia, se levantará um novo principado com a Grécia, que é quem assumiu o governo mundial no lugar da Pérsia. Ele termina dizendo no verso 21, mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade, e na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Assim como existem principados malignos, nós temos príncipes dos anjos. A Bíblia destaca Miguel como príncipe do povo, da nação de Israel. Há uma guerra acontecendo no plano espiritual. A pergunta é, se Daniel parasse de orar no segundo dia dizendo, acho que esse negócio não está funcionando, qual teria sido o custo dessa guerra e dessa batalha? Se eu e você como igreja assumimos uma atitude permanente de negligência na oração, qual será o destino da igreja dos nossos dias? Qual será o curso do estabelecimento ou não do reino de Deus na terra? Uma pergunta que frequentemente não nos fazemos. Porque muitas vezes nós achamos que orar é um privilégio quando se trata de alcançar benefícios pessoais. Mas nós não entendemos que se trata de uma responsabilidade quando falamos a respeito de estabelecer o reino de Deus. É lógico que nós vamos ter intervenções de Deus, são de ordem pessoal.
Jesus falou, tudo quanto pedidos em meu nome. Se não estamos quebrando princípios, nem colidindo com a vontade de Deus, Ele não estabeleceu limites. E muitas vezes nós podemos ver coisas que para outros pode até não parecer importante. Eliseu fazer flutuar um machado, a maioria de nós teria dito, compra outro. Gente, eu já vi Deus fazer desaparecer verruga, joaninha do pé dos outros, no momento da oração. Muitas vezes a gente fica tentando definir o que é, o que não é importante. Deus nem definiu esses limites. Eu gosto sempre de lembrar, no início do meu ministério, quando estava mais quebrado que arroz de terceira, não estava nem no estado de poder chamar a mulher de meu bem, que é um perigo para quem está quebrado, que às vezes o banco confisca, porque era solteiro, nem meu bem tinha. Mas eu lembro de um fim de ano, eu estava pregando numa cidade, estava acompanhado de um outro pastor, e eu vi uma propaganda de um certo panetone. Gente, quando eu vi aquilo, falei para Deus, eu queria tanto esse panetone do Macaro, não tem dinheiro para comer nem o barato. Falei, mas o Senhor diz tudo quanto pedirem. Lá na Bíblia não está escrito, menos panetone, área, questões gastronômicas. Eu falei, eu aplico fé. O Senhor pode fazer um milagre. Eu vou chamar isso do milagre do panetone. Botar com tanta vontade que eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu estou com outro pastor e vai querer filar meu panetone. Manda 2, manda um para ele. Não é que eu não quero dividir, eu quero dividir 2, para ficar um para cada um. E eu orei por isso, tão fervorosamente quanto Elias orou por chuva. Não sei se me dobrei 7 vezes, mas botei toda a fé do meu coração. Eu lembro que nós saímos do hotel à tarde para alguma atividade e voltamos antes do culto da noite. Quando voltamos era uma época que chave era física, não era eletrônica, você tinha que pegar na recepção do hotel. Ou seja, estou falando de uma cidade, não é um lugar onde eu moro, eu sou conhecido, estou visitando. Onde eu chego, o cara que entrega a chave falou, peraí, tem uma encomenda para você. Eu falei, encomenda para mim? Tipo, quem me conhece nessa cidade? Ele falou, cara, a mulher passou aqui e contou uma história louca. Ela disse que ela estava no supermercado e uma voz falou com ela, que era para ela comprar 2 panetones e entregar para os hóspedes do quarto tal. E ela nem deixou nome e contato, porque ela disse que era uma coisa muito doida. A voz mandou ela comprar o panetone e disse qual era o hotel, qual era o quarto. Aí eu falei, se for a marca tal, é meu. Ele falou, é 2 desses. Falei, manda para cá. Falei para o outro que estava comigo, anda comigo que tu vai ser abençoado. Agora, porque Deus nos permite isso, nós não podemos reduzir a oração só a isso. Essas coisas no início, principalmente na fase de maturidade, me empolgavam. Por quê? 1 de Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas à medida que eu ia vendo essas respostas de coisas até mesquinhas, eu comecei a entender, peraí, se os céus estão de olho em mim, esperando que eu clame, eles também não estão esperando apenas que eu ore por panetone, mas sim que venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Então não significa que eu não vou orar por essas coisas, mas minha vida de oração tem que ser maior do que isso. Eu e você precisamos orar pelo crescimento da igreja, por salvação de almas. Eu e você precisamos orar por gente sendo cheia do Espírito Santo, por famílias sendo restauradas, por manifestações de sinais da parte de Deus. Um dia desse alguém falou, pastor, por que é que nós não estamos tendo tanto milagre? Eu falei, não estou nem comparando com a igreja de Atos. Quem serve a Deus há mais tempo, lembra disso, a década de 90, nós tivemos um mover de curas, sinais, milagres, maravilhas, enchendo o Brasil. Foi um negócio extraordinário. Aí o cara falou, nós não estamos vivendo mais isso hoje. Eu falei, sim, mas se você já era crente na década de 90, você deve se lembrar que nós tivemos um despertamento, a oração e o jejum na década de 90, como talvez nunca houve antes. E não é coincidência que os sinais e prodígios tenham invadido a igreja justamente na hora onde ela mais estava orando para que o poder de Deus se manifestasse. Eu falei, olha para a igreja do livro de Atos, Atos 4. Antes de tremer o lugar onde eles estão reunidos, eles estão orando dizendo, Senhor, concede que anunciemos a tua palavra com toda intrepidez, enquanto o Senhor estende a mão para operar sinais, milagres, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Enquanto eles oravam por sinais, eles viviam sinais. Agora nós somos parte de uma igreja acomodada, que mal é mal, ora só olhando para o próprio umbigo, mas está esperando que o reino de Deus se expanda com poder. Gente, se nós queremos ver o sobrenatural, não tem outro caminho. Nós vamos ter que resgatar a arte perdida da oração, do jejum, voltar a andar em fé, ter um posicionamento diante de Deus, porque à medida que fazemos isso, não estamos vivendo só um privilégio, nós estamos cumprindo com uma responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. No último jejum que fiz
Em algum momento do início do jejum, eu sempre digo que você descobre que o centro de gravidade da terra puxa para baixo, mas do reino de Deus puxa para cima. As coisas materiais perdem importância. Mas eu lembro que eu comecei a orar e dizer: Senhor, eu quero ver uma resposta de provisão financeira, porque é do seu interesse. O Senhor sinalizou que a gente, como orvalho, vai para um lugar maior. O Senhor nos deu uma estratégia, está funcionando. Encorajar as pessoas a aderirem à aquisição de cotas. Eu falei, no ritmo que está indo, vai levar de 1 ano e meio a 2 para a gente esgotar essas cotas. Eu falei, eu gostaria de ver um sinal teu. Eu estou orando por algo que o Senhor revelou ser o seu plano e é do seu interesse. Eu gostaria de ver, até o final do jejum, uma intervenção do Senhor nessa área, que me encha de coragem e convicção de que essa é a sua direção e que o Senhor está tão comprometido com isso quanto eu ou mais. No dia 3 de fevereiro, enquanto o pastor Tomás pregava, entre o 3º e o 4º culto, eu estava nessa salinha entregando o meu jejum. Foi uma refeiçãozinha de nada, mas naquele ato simbólico, agradeci a Deus e entreguei. Uma das primeiras coisas que aconteceu quando eu saí porta fora, uma pessoa me para e diz: Deus me mandou fazer algo. Ele me mandou ajudar você naquele projeto. Só coloquei para Deus condições, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira. Eu falei, eu vou dificultar ainda um pouco, porque não tem jeito de ser coincidência. E essa pessoa me parou. Ela não só cumpriu todos aqueles requisitos, mas era evidente o timing de Deus. No momento que eu tinha acabado de encerrar o jejum, ele falou, Deus mandou te ajudar. Essa pessoa sozinha assumiu 20% do nosso desafio. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa acontecer. Aí alguém diz, coincidência. Eu falo, é interessante como acontece coincidência na vida de quem ora e jejum. De vez em quando eu falo para um ateu, curta a sua incredulidade, que eu curto minha fé, né? Você vai chamar de coincidência, mas essas coincidências só acontecem com a gente, com vocês não tem. É um privilégio viver o sobrenatural, mas quando você começa, além do que Deus pode fazer por você no âmbito pessoal, abraçar a responsabilidade de trazer o reino de Deus para a terra, entender que Deus nos deu o privilégio de cooperar com Ele, você vai entender por que orar. Não é mera formalidade ou burocracia dos céus, quando Deus estabelece esse padrão de legalidade, de que Ele precisa de intervenção, de um clamor nosso para poder intervir, mas significa um privilégio, onde Ele está dizendo, eu quero que vocês sejam meus cooperadores, e que a gente trabalhe juntos, e ser chamado para esse nível de parceria, com alguém como Deus, tem que ser entendido como um baita de um privilégio. Isso torna suave a definição da responsabilidade, porque é muito pesada a definição do privilégio. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Esqueceram de me avisar que era para terminar antes. A culpa nem é minha. Sabe que nós podemos ter alguns minutinhos de oração, onde a gente possa diante de Deus dizer, Senhor, que essas verdades sejam entendidas, que elas sejam absorvidas, que elas entrem, que elas produzam resultado na nossa vida. Fale com Deus no seu lugar, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Meu Deus, a Tua palavra foi anunciada e a nossa oração não é apenas por entendimento e aplicação personalizada. É que aquilo que o Senhor começou, está começando nesse momento, não pare no final dessa reunião. Nós oramos que junto com a verdade comunicada venha despertamento, venha Teu sopro de vida, venha uma mobilização no coração de cada um dos Teus filhos e filhas, para render-se ao Teu chamado, não um convite, mas uma convocação, para que possamos nos doar mais à oração, ao jejum, à interação contigo, para o estabelecimento do Teu reino. Nós queremos ver mais do sobrenatural. Nós clamamos que o poder celestial se manifeste, que a Tua glória possa de fato ser derramada, invadir a terra, que a terra se encha da Tua glória como as águas cobrem o mar. E que nós possamos, ó Deus, cooperar contigo dia a dia nesse processo. Desperta-nos não apenas para um entendimento melhor, mais profundo, mas para esse despertamento, para esse lugar de correspondência contigo. Permita-nos
vivenciar experiências novas e maiores, crescer de uma forma prática, no entendimento, na escola da oração, debaixo da liderança do Teu Espírito, que é chamado nas Escrituras de o Espírito de súplicas. Pai, nós clamamos por um agir poderoso do Teu Espírito nas nossas vidas como indivíduos, na nossa vida como igreja, como corpo. Que o Espírito Santo venha turbinar a nossa vida de oração com uma nova perspectiva, com um novo entendimento, um novo despertamento. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito nos leve a essa escola de oração, a esse ambiente onde aprendemos por meio da compreensão da Tua palavra, mas também de forma prática, vivenciando intervenções e manifestações dos céus, que nos provoquem a nos dedicar cada vez mais, de forma progressiva, a uma vida de oração. Nós suplicamos em nome de Jesus. Nós clamamos pela restauração, pela restituição do sobrenatural na vida da igreja, nas nossas vidas, como indivíduos, nas nossas casas. Queremos viver mais das Tuas intervenções. E oramos que isso não apenas supra necessidades pessoais, que o Senhor nos use como uma espécie de vitrine, que o Seu nome seja glorificado e exaltado, que a fé de outros seja provocada e inspirada. Nós clamamos em nome de Jesus. O Senhor, se referindo à Sua igreja, diz que ela seria chamada casa de oração. Nós queremos cumprir esse papel. Suplicamos graça e favor do Senhor, bem como o Teu toque, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Jesus.